Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula de ciências. Nossa aula vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida das plantas. Então, como que uma planta cresce? Como que ela se desenvolve? Será que ela morre? Será que ela se reproduz? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, eu quero que vocês olhem um pouquinho a imagem que eu deixei aqui para vocês, que vai mostrar um pouquinho sobre esse desenvolvimento das plantas. Então, aqui no começo, a gente vê que ela tá bem pequenininha ainda, né? Provavelmente ela é uma planta nova, tá crescendo ali ainda. E com o passar do tempo, vai surgindo outras partes nessa planta, né? Então, vai crescendo folhas, pode vir a nascer flores. Então, ela começa pequenininha do jeito que ela tá aqui e vai crescendo e fica maior ainda do que essa aqui, tá bom? Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui. Nessa parte aqui, eu escolhi um tomateiro. Tomateiro é a nossa planta que vem os tomates. Então, os tomates eles vêm desse tomateiro aqui. E eu deixei aqui algumas partes para a gente nomear as partes de uma planta. Nós, seres humanos, temos partes também. Temos a cabeça, ombro, né? Temos todas as partes do corpo que a gente consegue nomear. Mas e as plantas? Vamos dar uma olhadinha nessa imagem e tentar falar os nomes aqui. Essa primeira parte aqui, essa aqui tá bem fácil, né? Como que a gente chama essa parte da planta? Tem árvores, tem flores que a gente vê por aí. Como será que é o nome disso? Vamos ver? É a folha. Fácil, né? Vamos ver esse próximo aqui. O tomate. Mas será que é tomate? Esse daqui dessa foto é um tomate. Mas como que a gente chama o que a planta dá pra gente? As plantas frutíferas, as plantas que dão algum alimento, alguma fruta, alguma coisa. Como que é o nome disso aqui? Fruto. Então, o tomate é o fruto do tomateiro. A laranja é o fruto da laranjeira. Então, isso daqui é o fruto de uma planta. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Essa parte aqui que está apontando para essa pequenininha flor aqui. Como que é o nome disso? Flor, né? Flor a gente conhece, a gente sabe como que é uma flor. E da flor vem o fruto. Então, primeiro, a planta vai se desenvolvendo, vai formando suas folhas, suas flores, e das flores vem o nosso fruto, que aí pode ser um tomate, pode ser uma laranja, tá bom? Essa outra parte aqui, que é uma das principais da nossa planta, que vai segurar todo o resto da planta. Vamos ver o nome dela? Caule. O caule é super importante para a planta crescer forte, poder segurar todas as suas folhas e frutos. Mas mais importante ainda do que o caule é o que tem debaixo do solo. O que será que tem debaixo do solo? Que são todas essas partezinhas aqui, ó, que parece um cabelinho arrepiado. O que será que é isso aqui? Será que é importante? Será que a gente já sabe o nome? Vamos ver? Aqui é a raiz. A raiz, ela vai segurar a nossa planta no solo, tá? Então, uma planta grande, uma planta mais robusta, ela precisa de uma raiz forte, que vai conseguir segurar ela no chão, tá bom? Eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa historinha aqui do nosso amigo Chico Bento. A gente sabe que o Chico Bento mora lá na roça, então ele tem bastante contato com plantinhas, com árvores, com tudo. Então vamos dar uma olhadinha em como que ele fez para ficar com essas flores lindas aqui no último quadrinho, tá? Será que foi de um dia para o outro? Será que foi fácil plantar essas plantinhas? Então aqui no primeiro quadrinho a gente vê que ele tá com um saco e ele tá correndo bem animado. No segundo quadrinho a gente vê que esse saco que ele comprou tinham sementes. Então o que ele vai fazer com essa semente? Ele vai preparar o solo, vai preparar o chão ali de terra para poder colocar essa semente, para poder plantar. Então o que ele faz? Ele pega uma pá e vai escavando, vai tirando ali. E depois, é só plantar e deixar que a planta vive e depois a planta cresce sozinha? Não, a gente vê aqui que todo dia ele está fazendo alguma coisa. Nesse primeiro dia aqui, ele está fazendo o quê? Regando. Então, com o regador, ele vai colocar um pouquinho de água ali onde ele plantou. Mas será que é muita água que uma planta precisa? Será? Olha aqui nesse outro quadrinho. Nesse quadrinho está chovendo bastante. Ele pegou 2 guarda-chuvas. O primeiro guarda-chuva para ele se proteger
E o segundo guarda-chuva para ele proteger a plantinha. Por quê? Porque nada em excesso é bom demais para a planta, tá bom? Então, como tá chovendo muito, ele tá ali protegendo a planta para ela não ganhar muita água, porque com muita água ela vai se afogar, né? Não vai sobreviver essa plantinha. Da mesma forma que nesse outro quadrinho aqui, que tava o sol muito forte, ó. Olha a diferença desse sol aqui para esse sol aqui. Então, nesse sol aqui, os raios estão muito fortes, quer dizer que tá muito calor. Então, ele tá ali abanando a plantinha para ela não ficar muito quente. A gente vai estudar um pouquinho mais nessa aula para ver que as plantas precisam de água e precisam de sol, mas não é muita água e não é muito sol, tá? Então, o Chico Bento tá tendo ali todos os cuidados com essa plantinha. E por último, olha o que aconteceu. As plantas cresceram, viraram lindas flores saudáveis. Por quê? Por causa desse cuidado que ele teve. Então aqui a gente viu um pouquinho, a gente viu bem resumido como que essas plantas fazem para crescer, se desenvolver, tá bom? Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso agora. Olha lá. Nesse próximo slide aqui, a gente já tem o passo a passo que uma planta passa para ela poder crescer. Esse primeiro passo aqui, a gente chama de germinação. É quando a gente pega a semente e coloca na terra. É o plantio. Como que essa germinação acontece? É o crescimento do embrião, então é o crescimento da nossa planta. É o primeiro passo que a plantinha vai dar para ela poder crescer saudável. Então a gente coloca a nossa sementinha lá no solo e ela vai germinando, vai crescendo. Mas como que acontece? Ela precisa de água e temperaturas de oxigênio ideais, tá bom? Não é muita água, como a gente já comentou, não é muito calor e não é muito oxigênio. É na temperatura ideal, na medida ideal para essa plantinha se desenvolver, tá bom? Vamos ver o que mais. Depois da germinação, olha lá o que vai acontecendo, tá? Isso é depois que a gente vai cuidando dessa plantinha, dando água, dando sol, tudo que ela precisa. Então, a primeira coisa que vai aparecer na nossa plantinha vai ser a raiz. Ela não vai crescer primeiro para cima, para depois surgir as raízes. Primeiro a raiz vai se fixar no chão, que ela vai ajudar a planta a crescer. E aí sim, o resto da planta vai subindo. Então, à medida que a raiz vai crescendo, outras raízes aqui do lado vão se desenvolvendo também, vão surgindo. Então, essa primeira raiz aqui aparece e essas do ladinho aqui vão surgindo junto com ela. Depois, como que acontece o crescimento e o desenvolvimento dessa planta? As folhas começam a aparecer no caule, tá? Então, lembra dessa parte aqui que a gente viu que é o caule, que é o que segura a nossa plantinha? Quando o caule começa a aparecer, as folhas vão começando a aparecer do lado dele. Então, esse é o segundo passo, tá? Ela começa a crescer, crescer e vai criando várias folhas, tá bom? O caule, ele vai ficando mais forte para poder acompanhar o crescimento dessa planta. Não adianta a planta crescer um monte com várias folhas e o caule tá fraco ali. Então, o caule vai crescendo junto com a planta. E depois, o que acontece? Que parte que é essa da planta aqui que a gente já conhece? Olha essa imagem aqui. O que será que é isso aqui? São as flores. Então, essa etapa da floração. A floração é a produção de flores que muitas espécies vivenciam. Por que muitas espécies? Porque não são todas que têm flores. Os musgos, por exemplo, são tipos de plantas que não têm flores, tá? Os musgos são aqueles verdinhos que geralmente ficam do ladinho, assim, em paredes ou em tijolos, assim, que estão muito úmidos, tá? São os fungos, né? Então, eles não têm essas flores. Que mais? Elas são estruturas reprodutivas, então a gente precisa da flor, a planta precisa da flor para se reproduzir, para criar outras flores. Então a gente vai ver também depois como que acontece esse processo reprodutivo, como que uma planta vai dar origem a outra planta. Essas flores elas vão atrair os polinizadores, que são, por exemplo, abelhas e borboletas. E as flores, como a gente viu que elas são estruturas reprodutivas, elas são também, igual nós seres humanos, tem o órgão reprodutivo feminino e o masculino, tá?
Vou tirar aqui um pouquinho para a gente conseguir ler. O masculino são os estames e o feminino a gente conhece como pistilos, tá bom? Vamos lá, voltando. Depois da nossa parte de floração, a gente tem essa parte aqui, ó. Dá uma olhadinha nessas imagens, o que será que é isso? Na primeira imagem, então, a gente tem umas abelhas ali em cima da flor e no outro a gente tem aquela planta que a gente conhece como dente de leão. E ali não tem nenhum animal, não tem nenhum inseto por cima. É simplesmente o vento que está levando os pedacinhos do dente de leão para algum outro lugar. Mas para onde será que está indo? E o que será que essas abelhas estão fazendo em cima das flores? Vamos ver? Esse é o processo que a gente chama de polinização. A polinização acontece quando abelhas, pássaros, borboletas ou o vento, igual a gente viu aqui, eles passam o pólen de uma flor para outra. Então, eles pegam o pólen, que são pequenos grãos reprodutivos, eles passam esse pólen de uma flor que tem estames, que a gente já viu que são órgão reprodutivo masculino, para uma flor que tem pistilos, que é o órgão reprodutivo feminino. Então, é assim que as flores se reproduzem, tá? Então, vai lá uma abelhinha, pega o pólen da flor que tem órgão reprodutivo masculino, passa esse pólen para uma flor que tem órgão reprodutivo feminino. E desce depois disso. A fertilização e a produção de novas sementes. Depois que esse pólen está ali dentro da planta com pistilos, novas sementes vão surgir. E depois que as novas sementes surgirem, vai acontecer tudo de novo aquilo que a gente já conhece sobre o desenvolvimento das plantas. Vai acontecer a germinação, tá bom? Então vamos continuar aqui que ainda não acabou, tá bom? Depois da polinização, olha lá, formação de sementes, que foi o que eu tô comentando aqui com vocês. A flor começa a desenvolver sementes depois dessa polinização. Essas sementes têm o que dentro delas? O material genético, ou seja, o que elas precisam para gerar novas plantas, tá bom? Então, todo esse processo que a gente viu ali vai acontecer de novo. A nossa plantinha vai começar a germinar, vai começar a criar raízes, folhas, e o caule vai se fortalecendo e vai dando mais vida para essa plantinha, tá bom? Vamos lembrar aqui um pouquinho, então, das coisas que a gente viu nessa aula, tá bom? Vamos lembrar o nome das estruturas da planta? Como que a gente chama cada uma dessas partes aqui da planta? Essa primeira aqui, ó, que a gente bem facinho, né, galera? Como que a gente chama essa aqui? Vamos ver? Folha, muito bem. Depois da folha, como que a gente chama essa parte aqui, o tomate? O tomate é o que do tomateiro? A laranja é o que da laranjeira? Vamos ver? O fruto, muito bem. E para o fruto existir, o que precisa vir antes dele? Que parte é essa aqui que vem antes do nosso fruto? É a flor, muito bem. Isso aí, a flor, essa aqui tá fácil, né? E essa parte aqui, que é a parte que sustenta toda a nossa planta, a parte que vai segurar a flor, o fruto, a folha. Como que é o nome dessa estrutura? Vamos ver. Caule, muito bem, o nosso caule. E por último, mas não menos importante, como que é o nome dessa parte aqui? Inclusive, muito importante para o desenvolvimento da nossa flor, da nossa planta. É a raiz, muito bem. A raiz vai fixar a nossa planta no solo, vai segurar bem firme aquela planta no solo para ela poder crescer do jeito dela, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?